Bom dia. Mais uma vez, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, né? Primeira vez também na cidade, como eu disse ontem. O que eu vi ontem à noite já gostei bastante. Que cidade linda, né? Organizada, limpinha. Só estou ouvindo bem aí acerca da cidade de vocês. Excelente, né? E estou muito feliz com a igreja também. Obrigado. Em vê-los centrados na palavra, né, amando Jesus, uma igreja jovem, igreja bíblica, como está difícil hoje em dia. E vocês têm caminhado por esse caminho e nós louvamos a Deus por isso. Então, prazerzão, né? Hoje é meu último dia aqui com vocês. Se quiserem, a gente pode bater um papo ainda também no final, nos conhecemos um pouquinho mais. Mas, desde já, agradeço essa oportunidade. Eu queria pedir aos irmãos para abrir as Bíblias de vocês em João capítulo 15, versos de 1 a 11. E nós vamos falar hoje sobre a igreja frutífera. A igreja frutífera. João 15, versos de 1 a 11. Eu vou pedir para vocês manterem as Bíblias abertas, porque nós vamos acompanhar alguns versos aí. Eu vou ler e você pode acompanhar comigo, por gentileza. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se há um dos gêneros literários que muitos gostam de ler, é o gênero biografia. Há sempre muita alegria em nós quando nós vamos folhear as páginas de vida alheia, não é? Nós gostamos, por exemplo, de pensar em como Bill Gates iniciou a Microsoft, ou lermos de como Steve Jobs iniciou a Apple, talvez a empresa mais valiosa hoje no mundo que nós temos. Nós temos prazer, não é, de lermos um pouquinho e aprendermos acerca do nosso engajamento social com a vida de Martin Luther King. E por que não, às vezes, aprendermos também um pouquinho acerca da importância do discurso, da oratória, no dia certo, no momento certo, e como um discurso bem proferido pode mudar os rumos de uma nação, como Winston Churchill. Há sempre esse desejo em nós e prazer em folhearmos e aprendermos com essas vidas que foram influentes. Eu diria que parte da nossa motivação em aprendermos ou lermos certas biografias é porque, de certa forma, há em nós, às vezes, um tipo de incômodo, um desconforto. Porque nós não queremos vidas que são infrutíferas, vidas que são monótonas, vidas que são sem vigor, vidas que não têm vitalidade, vidas que são enfadonhas, vidas que são marcantes, vidas que não servem para servir para algo. Todos nós temos, de certa forma, esse desejo comum de sermos produtivos, de sermos úteis, de valermos para alguma coisa. E é por isso, às vezes, motivado por esse incômodo, por esse desconforto, que às vezes nós vamos às biografias.
Se eu pudesse resumir talvez em uma pergunta, que tipo de incômodo é esse que nós sentimos, eu diria que a pergunta é: qual é o segredo? Eu lembro que mesmo antes de eu ser ordenado ao ministério pastoral, eu ganhei um livro de um pastor e ali era a biografia de George Whitefield. O maior pregador que nós tivemos no século XVIII, responsável, não ele, mas Deus, mas através da vida dele, pelo The Great Awakening, o grande avivamento que nós tivemos. Um dos maiores pregadores da história. E eu lembro de estar lendo aquele livro de George Whitefield, né, escrito por Arnold Dallimore. Você consegue comprar esse livro na PES Publicações. De estar lendo aquele livro, e a minha pergunta, lendo a biografia de George Whitefield, era exatamente essa: qual o segredo desse cara? Qual o segredo, por exemplo, de um dia George Whitefield sair da Inglaterra, país local dele, ir para a Nova Inglaterra, Estados Unidos, na época de colônia, entrar numa embarcação cheio de soldados ingleses, profanos, ímpios, que Whitefield vai dizer que eles só queriam jogar, né, estavam dados à jogatina, à bebedeira, a palavras maledicentes. E Whitefield entra naquela embarcação sozinho, como único cristão. Daqui a pouco ele vai para o quartinho dele, o aposento dele, e começa a orar ali, sozinho. Os soldados ímpios começam a fazer chacota dele e ele continua a sua oração. No dia seguinte ele chama um dos soldados, o soldado vai lá ouvir a oração dele e se converte para a oração dele. E aí, passados alguns dias, o soldado começa a chamar outros soldados. E aí eles estão na embarcação ainda. E agora esses soldados também se convertem. E num período curto de tempo, aqueles soldados meramente ingleses e ímpios chegam na Nova Inglaterra como o verdadeiro exército do Senhor. E eu estou perguntando, lendo essa história, falando: qual o segredo disso? Você não tem esse desejo? E aí, na volta da Nova Inglaterra, quando ele está indo para a Inglaterra, ele pega uma tempestade em alto mar, eles vão parar na Escócia e o avivamento chega lá. E aí a pergunta é exatamente essa: qual o segredo? Qual o segredo, por exemplo, de William Carey no sul da Índia? Qual o segredo de Hudson Taylor nas ilhas ali do Pacífico? Qual o segredo de John Patton na ilha do Pacífico? Qual o segredo de Knox, Calvino, Sibes e tantos outros que foram usados por Deus de modo tão poderosamente quando nós estamos lendo a história desses homens? Se há esse incômodo em você, se há esse desejo de realmente ser extremamente frutífero no seu ministério e na sua vida cristã, a boa notícia que eu tenho para nós é que nessa manhã nós estamos perante o texto certo. Porque em 6 vezes, em 11 versos, Jesus vai usar essa palavrinha fruto no texto. Não sei se você percebeu. Mas mais do que isso, há aqui uma progressão numérica. Acompanha comigo no verso 2, por exemplo, se você olhar, ele começa dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto. Começa com essa citação caótica, de alguém que não dá fruto. Aí no finalzinho do verso 2, ele vai sair do não dar fruto, ele corta, e todo que dá fruto agora. Então sai de não dar fruto para dar fruto finalmente. Aí você chega no verso 5. No verso 5 ele vai dizer, na parte B aí do final: esse dá agora muito fruto. Não dá fruto, dá fruto, muito fruto. E aí ele chega no verso 8, finalmente, dizendo: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. João capítulo 15, portanto, é uma lição de Jesus à comunidade de seus discípulos, de como essa comunidade deve ser frutífera. Mas mais do que isso, eu diria que no final do dia, a parábola de João 15 está escrita para que a gente não pense que existe grandes homens e grandes mulheres de Deus. Mas existem homens e mulheres que servem um Deus que é grande. E João 15 está escrito não para que no final do dia você olhe para si mesmo e se maravilhe consigo mesmo e se admire. Mas João 15 está escrito para que a gente de fato se reoriente e olhe para aquele que merece toda a nossa admiração, a saber, a videira verdadeira. E agora Jesus então começa essa parábola nos ensinando acerca dele e de seu pai. Verso 1, olha comigo, agora eu entro no texto com vocês. No verso 1 nós temos a apresentação da videira verdadeira e do agricultor. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que cuida da vinha. Aparentemente, Jesus inicia essa parábola aqui, eu sou a videira verdadeira, como se fosse uma fórmula de introduzir uma parábola, não é? Mas há mais aqui, principalmente se nós considerarmos 2 contextos. O contexto do Evangelho de João e o contexto do Antigo Testamento. No Evangelho de João, você se lembra que por 7 vezes, e João é bem numérico no seu Evangelho, Jesus vai usar essa fórmula para si mesmo de eu sou. João capítulo 6, eu sou o pão da vida.
João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, eu sou a porta. Ainda em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, alguém lembra? João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes, Jesus então usa essa nomeação para si mesmo, essa descrição de eu sou, o nome que era usado, a descrição que era usada para Deus no Antigo Testamento. Mais do que isso, no Antigo Testamento, Israel era conhecido como videira. Israel era conhecido como vinha. No período ali dos Macabeus, a moeda, não é, do tempo deles, naqueles primeiros séculos, antes de Cristo e logo depois, você tinha Israel representado por uma vinha. É por isso que nós lemos, às vezes, por exemplo, no Salmo 80, o salmista dizendo: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Israel, portanto, era a videira, era a sombra da videira. E aí, se vocês conhecem a história de Israel, vocês vão se lembrar que eles deixaram de produzir os frutos que deveriam. E é por isso que no profeta Isaías, por exemplo, capítulo 5, nós vamos ler a exortação de Isaías a eles, dizendo: e agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço que julguem entre mim a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Israel deveria ser essa videira frutífera. Israel não cumpre esse papel, a sombra deixa de realizar o seu cumprimento, e agora vem finalmente a realidade, o cumprimento da promessa, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o locus da bênção divina, não está mais num povo, está em mim. Eu sou suficiente para vocês. Eu diria que aqui, em primeiro lugar, é por isso que o cristianismo se distingue de qualquer outra religião. Se você pensar comigo, todas as religiões, de certa forma, admiram Jesus. Se você pegar o hinduísmo, por exemplo, Mahatma Gandhi vai dizer na autobiografia dele, de que embora ele não poderia considerar o cristianismo como essa religião perfeita, ainda assim as palavras de Jesus no Sermão do Monte feriram o seu coração. Ele admirava Jesus. Se nós pegarmos, por exemplo, os muçulmanos, eles vão ter capítulos falando de passagens, inclusive, acerca de Jesus. Eles admiram Jesus. Se nós pegarmos, por exemplo, essas ideologias, inclusive aquelas mais anticristãs, como o marxismo, ainda assim Jesus é o ponto de referência delas. Mas o que torna a religião cristã diferente de todas as outras é que ela é totalmente focada na pessoa de Cristo. Ele não é o tipo de líder ou mestre que vai dizer: vem a mim, eu vou te apontar outro caminho. Ele simplesmente para nele. Ele diz: eu sou o que você precisa. Cristianismo, portanto, é esse relacionamento com Deus vivo, é você encontrar uma pessoa, ser satisfeita nele e parar ali. E isso difere cristianismo de qualquer outra religião que nós temos hoje no mundo. E aí ele não fala só dele, dizendo: eu sou a videira verdadeira, mas ele apresenta agora o agricultor, dizendo que o meu pai é o que cuida da vinha. E aqui a gente vê de modo tão belo esse relacionamento intratrinitário entre o filho e o pai. Em primeiro lugar, que ele está dizendo meu pai, os judeus não falariam isso. Os judeus falariam nosso pai. E aqui você tem Jesus então demonstrando esse íntimo relacionamento que ele tem com o pai e dizendo: nós somos pessoas distintas, mas ainda estamos na mesma missão, com funções diferentes na produção dos frutos. Nós estamos juntos, realizando o mesmo propósito. Eu e o meu pai estamos nesse processo da frutificação. Então o verso 1 começa com essa forma, essa introdução de Jesus exaltando a si mesmo perante os nossos olhos. Mas se o verso 1 exalta a pessoa de Jesus, o verso 2 nos humilha, né? Porque o verso 2 vai dizer que nós somos meros ramos. E aí, se você olhar o verso 2 comigo, ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto. E se você perguntar, mas de que ramo ele está falando, o verso 5 responde: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, meus irmãos, se me permite a ilustração nessa manhã, se contempla no espelho aqui um pouquinho. Olha para você.
nessa era digital que você vive produzindo imagens constantemente de si mesmo, de si mesma aos outros. Imagens que muitas vezes nem reais são. Aí Jesus agora nos coloca perante o nosso espelho, dizendo: olha quem você é. Meros ramos. E é bom nós sermos lembrados disso, porque às vezes nós pensamos de modo tão demasiadamente grande acerca de nós mesmos, não é? Por vezes a gente se olha e acha que nós somos mais do que isso aqui, ó. Ramos. Ou por vezes, então, você pega um ramo comparando a si mesmo com outro ramo. Não, talvez eu sou algo diferente de você, talvez eu sou de outra espécie, de outro tipo, e Jesus está colocando todo mundo aqui no mesmo balaio. Ramos. Ou às vezes então nós ficamos chateados porque não recebemos o aplauso, a honra, a glória, o elogio que nós merecemos. E aí eu não sei se você sabe, mas o ramo é frágil. O ramo é dependente. O ramo é vulnerável. O ramo é limitado. Eu sou a videira verdadeira, mas vocês não. Vocês são meros ramos. E se nós de fato entendêssemos isso daqui, nós nos livraríamos de algumas crises, eu diria. A primeira crise que nós nos livraríamos é da crise emocional. Porque muito das nossas crises emocionais está atrelada a nos enxergarmos de um jeito que nós não somos. E aqui o triunfo terapêutico tem grande parcela de culpa nisso. Nada contra a psicologia nem psiquiatria, eu trabalho com eles lá em São José dos Campos. Mas o triunfo terapêutico vai dizer para você que você não pode mais sentir como um ramo. O ramo está triste, remedinho, diagnóstico psiquiátrico. O ramo está com ansiedade. Não, você não pode ficar com ansiedade, imagina. Você não pode mais andar deprimido. Você não pode pensar pouco acerca de si mesmo, se achar impotente. Para cada dificuldade que o ramo encontra, você tem um CID terapêutico. E essas crises acontecem exatamente por não entendermos como Jesus nos descreve. Quando você se vê meramente como um ramo, você vai tirar um peso gigante das suas costas. Eu não preciso ser o que eu não sou. Eu sou um ramo. A segunda crise que nós nos livraríamos são de crises relacionais. Porque grande parte da nossa crise um com o outro está baseada no orgulho. E C.S. Lewis vai dizer que a essência do orgulho é a competitividade. A melhor amiga do orgulho é a inimizade. Você pode conviver com a pessoa tendo todos os outros tipos de vícios, mas você não pode conviver com a pessoa tendo o vício do orgulho. Porque ele é competitivo. Ele não aceita. A pior coisa para o orgulhoso é ver orgulho na vida do outro. Porque está em competição. Mas aí como é que você, que é ramo, vai pensar demasiadamente acerca de si mesmo? A terceira crise que nós nos livraríamos é da crise de identidade, muito comum hoje em dia, principalmente nos jovens. E nós sabemos que a crise de identidade ela está diretamente ligada à instabilidade do seu fundamento. É porque o fundamento da pessoa está instável que ela se perde, não é? Você é a sua função, você é o seu emprego, você é o seu nível social, você é a sua etnia. O problema é que quando você perde essas circunstâncias, você simplesmente se perde. E o que Jesus está nos lembrando aqui é que o seu valor, a sua posição, o seu status não depende de si mesmo, mas depende da videira. Portanto, a identidade, de acordo com o Evangelho, ela não é adquirida, ela é dada. Você não conquista ela, você está nela, estando na pessoa de Cristo Jesus. Eu sou a videira, mas vocês não. Abaixa a bola. Vocês são meros ramos. Aí, Jesus então agora vai falar do processo da frutificação. E aqui eu diria que nós até gostamos dos frutos, mas nós não gostamos do processo que Deus usa para produzir os frutos em nós, que é o processo da podagem. Verso 2, olha comigo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Duas maneiras que a podagem divina acontece aqui, que Jesus está nos ensinando. Em primeiro lugar, ele vai dizer que naqueles ramos que não dá fruto, ele vai ser cortado.
E aqui, né, esse verso tem sido usado na história para defender a ideia de que nós podemos perder a nossa salvação. Afinal de contas, Jesus está dizendo, não é? Se o ramo não der fruto, eu vou cortar ele. Mas, meus irmãos, se tem uma coisa, ou pelo menos um evangelho, que você não pode defender que você vai perder a salvação, é o evangelho de João. Porque João capítulo 6 vai dizer que todo aquele que o Pai me der virá a mim, de modo algum eu rejeitarei ele. Que aquele que está na minha mão, de modo algum vai sair da minha mão. É óbvio que Jesus não está falando de perda de salvação aqui. O que Jesus está fazendo é uma diferenciação entre os ramos falsos e os ramos verdadeiros. Existem aqueles ramos falsos que aparentemente estão na videira, mas não produzem fruto. É a prova de que não estão na videira. E lembra, quando Jesus está contando isso, Judas está ouvindo. Judas é um exemplo desse ramo que é falso. E aqui a palavra é dura, porque ele vai ser cortado, e de acordo com o verso 6, vai ser lançado no fogo e vai ser queimado. Então, em primeiro lugar, a navalha divina entra para esses ramos que são falsos, exatamente para eliminá-los. Mas há uma segunda maneira da navalha divina trabalhar, no verso 2, porque vai dizer ainda no verso 2, no finalzinho, e todo que dá fruto, ele limpa. A NVI vai usar também, ele poda para que produza mais fruto ainda. E aí eu diria que é nesse processo em que a navalha divina pega os ramos verdadeiros, frutíferos, e começa a trabalhar, não é? Não só cortando aquela madeira que é morta, que precisa de fato ser trabalhada, mas inclusive aquela madeira e tecidos vivos. Que o ramo às vezes pensa que talvez essa área Deus jamais vai tocar na minha vida. É quando Deus pega a sua navalha divina na sabedoria do grande médico e começa daí a operar nesses ramos que são vivos, que nós sentimos inúmeras dores, que nós gememos. O que Jesus está dizendo é que para os ramos falsos a navalha entra para julgamento, mas para os ramos verdadeiros a navalha também entra, mas para tratamento. E exatamente quando ele começa a cortar aquelas áreas que você fala, aqui não, aqui está doendo, é que nós gememos. E aí Jesus está nos ensinando que a nossa união então com Ele não está isolada de experiências difíceis. O que Jesus está nos ensinando é que a nossa união com Ele é aprimorada por experiências difíceis. O que Jesus nos ensina é que o Pai então governa todas as situações da nossa vida, seja desemprego, seja doença, calamidade, morte, acidente, para que elas não fiquem sem propósito. Para que o agricultor de fato trabalhe naquelas áreas que precisam ser trabalhadas. O que Jesus está dizendo é que sofrimento não é desperdício para os discípulos de Jesus. Que não há nada em nossas vidas que acontece sem propósito. Que sofrimento não é a negação da presença divina, pelo contrário, Ele está trabalhando. A prova de que você está junto com Deus é porque a navalha está operando. A pergunta que eu faria então para vocês nessa manhã é: como a navalha tem trabalhado na sua vida? O que Deus tem feito de cirurgia na sua vida? Como você tem pensado acerca das suas próprias circunstâncias? Um exemplo que eu me lembro aqui na história, muito comum, não sei se vocês conhecem a história de Joni Eareckson Tada. Hoje ela escreve alguns livros cristãos acerca da teologia do sofrimento e de como pensar acerca disso através da fé cristã. E essa era uma menina jovem, de 18 anos, super atlética, né, super saudável, gostava de andar a cavalo, fazer caminhada, jogava tênis, etc. Até que em 30 de junho de 1967, com seus 18 anos de vida, ela foi mergulhar numa baía, calculou mal a profundidade da baía, bateu com a cabeça no final da baía e ficou tetraplégica. E ela começa a guerrear com Deus durante 2 anos da vida dela. Chega a entrar em depressão, pensa em abandonar a fé. E aí nesse processo Deus trabalha com ela e ela chega nessa seguinte conclusão. Ouça o parágrafo aqui, por gentileza. Pensei que quando fiquei inválida, tinha perdido o melhor de Deus para mim. E que o Senhor então foi forçado a seguir algum tipo de plano B divino para a minha vida. Acho que é essa falsa imagem que muitas pessoas têm sobre o sofrimento em suas vidas.
Mas aprendi que o motivo divino de cadeira de roda era me transformar e me tornar mais semelhante a Cristo. Através de tudo isso, eu aprendi que Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. O que Deus tem permitido na sua vida? Aqui eu poderia contar talvez para vocês a plantação da igreja, né, da Trindade. Quando no dia 1º de janeiro de 2011, eu morando na Austrália, em Sydney, um dos melhores países do mundo, na melhor cidade, eu recebo um telefonema e a notícia era que minha mãe estava diagnosticada com Alzheimer. Eu lembro que eu entrei na água, estava com visto de trabalho, estava com a minha carreira feita, estava com o ministério feito, estava na praia e minha cabeça girava. Deus, o que o Senhor está fazendo? Tudo menos a minha mãe, mulher piedosa, 58 anos de vida, família pastoral, servindo na igreja. É isso mesmo. Tentamos administrar a situação por 3 anos à distância lá pela Austrália. Em 2015 nós voltamos, com 7 malas, sem ter lugar para morar, sem conhecer a cidade onde eu estava indo, morando na casa da sogra. Por 1 ano eu morei dentro do apartamento da sogra, peguei meu pai, botei ele no outro apartamento, peguei minha mãe, botei para morar dentro do meu quarto. O que o Senhor está fazendo? Por que tocar em tecidos tão bons? E é nesse processo de 2015 que uma igreja está sendo plantada. A Igreja da Trindade. E hoje eu poderia dizer a vocês que a Igreja da Trindade foi plantada porque existiu um Alzheimer. Porque Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. E às vezes a navalha divina vai entrar na nossa vida e vai trabalhar para que os frutos aconteçam. E é isso que Jesus está nos ensinando. E aí é por isso que nós precisamos de uma ordem. E a ordem está no verso 4. A ordem é: permaneçam. Agora faz sentido a ordem. É curioso que Jesus aqui está falando de frutificação e Ele não chega para a igreja e fala: arregaça a manga. Vai trabalhar, vai ser ativista, se engajem mais, vocês precisam produzir frutos. A ordem de Jesus é permaneçam. Porque a dificuldade do ramo, quando ele está sendo podado, é a de não permanência. É de dizer chega, está doendo, está difícil demais, eu não aguento mais isso. Então, por 11 vezes, em 11 versos, ele precisa te lembrar: permaneça. Fica firme, fiquem os seus pés em mim. Faz morada em mim, não me deixe nesse caminho, fica aí comigo. A vida cristã começa com Cristo e vai morrer com Cristo. A igreja, portanto, não pode começar sendo o ministério da palavra, dos sacramentos, e aí ela é tentada pela igreja A, B ou C do lado, o movimento de celas, o movimento discipulado A, B ou C, o movimento da palavra apostólica, o movimento de tudo que aparece, e aí será que a gente tem que deixar a centralidade de Cristo e ir para isso? Permaneçam. Faz sentido agora essa ordem de Jesus. E não pensemos que esses frutos diversos e múltiplos que Jesus está falando aqui é somente número na igreja. O Novo Testamento vai falar de fruto de arrependimento, por exemplo. É um fruto que, se você estiver em Cristo, nós devemos experimentar. O Novo Testamento vai falar do fruto do caráter cristão, Gálatas 5, o fruto do Espírito. O Novo Testamento vai falar do fruto de lábios que confessam o seu nome, adoração. O Novo Testamento vai falar do fruto de ofertas generosas, Filipenses capítulo 4, boas obras. Os frutos, portanto, acontecem se nós permanecermos. E veja que ele não coloca aqui circunstância, não é? Pré-requisito, no sentido de, olha, a igreja só vai ser frutífera quando o local estiver acabado, bonitinho, do jeito que vocês querem, aí os frutos vão acontecer. Não, o fruto só vai acontecer na sua vida quando você pegar o diploma em bacharel, o mestrado, o doutorado. Aí sim, talvez o fruto vai acontecer. Somente quando você for líder de ministério. Não, o fruto só vai acontecer quando permaneçam. Permaneçam. A pergunta que vale ouro então no texto. Como permanecermos? Verso 7, olha comigo. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós permanecemos permanecendo na palavra.
se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. De algum modo, então, Jesus liga a nossa permanência nele com a nossa permanência na palavra. Porque a vida, então, dessa videira é transmitida a nós por intermédio da palavra pelo Espírito. E aí a pergunta que fica por uma igreja local, então, é no que vocês vão permanecer aqui? O que vai ser pregado nesse púlpito? Se devemos permanecer em Cristo, o que devemos pregar? Se devemos permanecer em Cristo, o que vamos cantar? Se devemos permanecer em Cristo, o que deve guiar a nossa igreja? A sua opinião sobre a igreja? O que você acha que deve ser ou não deve ser? Permaneçam em mim, permanecendo na minha palavra. Segunda forma de permanecermos em Cristo é verso 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneço então no meu amor. Permanecendo no amor. Uma igreja, então, que está centrada em Cristo, que está centrada na videira, não é centrada somente na palavra, mas também é uma igreja amorosa. Uma igreja que sabe viver esse amor intratrinitário nos seus relacionamentos. Lembrando a vocês que o amor cristão não é aquela afeição, né? Aquele nível mais básico de amor, que você tem pelo controle remoto, a sua calça jeans velha, a sua pantufa, o seu chinelo em casa. Você tem afeição por isso, já viu? Você passa por ele todo dia, você não dá muita bola para ele até o dia que você perde. Aí você fala, nossa, como eu gostava de você e não sabia. Mas você não fez nada para esse amor acontecer, não é? É simplesmente pelo tempo e pelo uso. Isso não é amor cristão, você não usa pessoas. Amor cristão, você se sacrifica por ela. Você é intencional nesse caminho. Você vence aquilo que nós chamamos de preguiça social todo dia, para se encontrar com a pessoa, para amá-la verdadeiramente. Isso é amor cristão. E aí ele está falando, permaneçam no meu amor. E a última pergunta que eu faço no texto é, por que frutificarmos? Por quê? E a resposta é simples, para a glória do Pai. Olha o verso 8 comigo, por gentileza. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. A razão principal de nós frutificarmos não é para que no final do dia as pessoas nos aplaudam. Para que elas olhem para você e se maravilhem com você. A razão principal de nós frutificarmos é porque a glória de Deus está em jogo. E agora você começa a entender por que ele tem a navalha na mão dele e faz o que quer com o ramo dele. Porque é a glória dele que está em jogo e a glória dele ele não divide com ninguém. A grande motivação de sermos uma igreja frutífera é porque a glória do Pai está em jogo. E talvez, fechando aqui com vocês, isso cause uma objeção no seu coração. De onde nós ficamos nesse processo? Você está me dizendo que o Pai tem a navalha na mão, que o Pai pega o ramo e faz o que quer com o ramo, que esse ramo vai glorificar o Pai. E nós? O que acontece com a gente? Será que isso aqui não é um ato de egoísmo da parte de Deus? Ele pode fazer o que ele quiser com você, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas e você? Onde você fica no jogo? Se a pergunta for essa, verso 11, último verso. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E aqui agora a gente fecha o ciclo. O Pai tem uma tesoura na mão, ele trabalha no ramo, o ramo glorifica o Pai, e é nesse processo em que o ramo glorifica o Pai, que o ramo é extremamente feliz. Portanto, a podagem divina em nossas vidas é uma reorientação para aquilo que a vida realmente vale a pena, a glória do Pai. A podagem divina é pegando você, te colocando no sentido último da sua vida, a glória do Pai. O trabalhar de Deus na sua vida é para que o telos da sua existência seja direcionado para o alvo certo, a glória do Pai. E é quando o sentido da sua vida agora finalmente encontra a realização plena que vocês serão finalmente felizes. Jesus nos ensina que existe um tipo de alegria que não é passageira.
Nos ensina que há um tipo de alegria que não é efêmera, que não é rasa, uma alegria que, estando em Cristo, é experimentada no sofrimento, para a glória do Pai. Portanto, missão 58, não estranhe a navalha, não estranhe a fornalha quente, não estranhe os ventos contrários e tempestades. Cristo ainda está no barco. Permaneçam em Cristo pelos próximos anos. Não deixe jamais Ele de lado. Que Deus continue abençoando vocês. Que Ele continue sendo aquilo que vocês nunca foram e nunca serão, a videira verdadeira. E lembre-se sempre, sem mim, vocês não podem fazer nada. Que Deus os abençoe. Deixa eu orar com vocês. Senhor Deus, agricultor da vinha, o que nós te pedimos essa manhã é: faça o que o Senhor quiser com as nossas vidas. Que o Senhor trabalhe de tal modo que o Senhor receba toda a glória. Não nós. Que o Senhor pode o que for necessário. Que o Senhor realize a sua boa vontade. E que o Senhor nos dê graça para permanecermos. Que nesse processo de podagem a gente possa se maravilhar com a videira. Que na medida em que os nossos castelos de areia são destruídos, onde nós colocávamos as nossas esperanças, conforto, segurança, o Senhor brilha a imagem do seu Filho. E que finalmente nós possamos crer na suficiência dEle. Trabalha, Senhor, nessa igreja. Trabalha na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Ajuda-nos a experimentar dessa alegria permanente e verdadeira no meio do sofrimento. A Ti toda a honra e toda a glória. No nome do Teu Filho. Amém.